Esse vídeo tem como objetivo ajudar os investidores novatos, e mesmo aqueles com maior experiência a montar a melhor carteira de investimentos com base em evidências, estudos científicos e estatísticas que comprovam ser o melhor método para investir, protegendo seu patrimônio contra qualquer queda do mercado. Como é o nosso procedimento? Que é começar afirmando um compromisso. O compromisso de hoje é simples e direto. A gente só vai terminar esta aula quando tivermos montado a melhor carteira de investimentos, mostrando exatamente cada um dos investimentos que você precisa ter dentro da sua estratégia para ter um altíssimo resultado com muita segurança, baseado em evidência, inclusive baseado em um estudo que rendeu um prêmio Nobel de Economia ao seu autor Harry Markov. Eita, tá travado, agora vai. Isso a gente vai fazer tudo aqui ao vivo, descendo a lenha. A gente vai construir junto, eu vou montando cada investimento, como funciona cada um deles, e você vai sair dessa aula sabendo exatamente a estrutura dessa melhor carteira de investimento. Esse cara aqui do lado, ele se chama Harry Markowitz. Esse senhor, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia pela teoria moderna de portfólio. O que ele chegou à conclusão foi o seguinte: a melhor maneira de você investir, tendo muito resultado com muita segurança, é você ter diversos investimentos que individualmente eles já são bons, só que além disso, eles se comportam de uma maneira que enquanto um está caindo, o outro está subindo. Ponto. Só isso. Bons ativos individualmente e que possuem uma baixa correlação entre si. Ou seja, enquanto um está passando por algum momento ruim, outro investimento da sua carteira vai estar compensando esse retorno. O que isso causa na sua vida prática? Isso faz com que mesmo em períodos que algum investimento esteja passando por um momento difícil, lembra lá da queda das ações, que tinha ano que as ações caíram 50%? Você nunca vai ver uma queda dessa no seu patrimônio, mas jamais, porque enquanto as ações estiverem caindo, você vai ter o investimento do outro lado subindo. Simples e diretamente. Mateus, acredito que eu entendi a lógica, mas ainda está um pouco abstrato. Não tem problema, vem para o quadro comigo, porque você vai ver um exemplo prático. Exemplo prático, última grande crise que a gente teve, crise sanitária em 2020, que ocorreu a pandemia. Neste período, que foi o período mais bruto ali da pandemia, de impacto no mercado financeiro, que foi de março de 2020 a agosto de 2020, os FIIs, que são excelentes investimentos, que a gente vai falar deles hoje, basicamente são investimentos atrelados a imóveis, eles caíram. Por quê? Porque na pandemia fecharam os shoppings, todo mundo foi para home office, vários imóveis perderam valor, logo, esse investimento aqui, que são os FIIs, caiu 6,33%. Eu tenho FIIs na minha carteira já há quase 10 anos, então eu vi parte da minha carteira aqui em 2020 cair 6,33%. Aí você fala, Mateus, como você me fala que existe um investimento que é muito bom como esses FIIs, se na última crise ele caiu 6%? Que absurdo. Pois bem, exatamente neste mesmo período, de março a agosto de 2020, a Bolsa Americana, que é outro investimento que eu já tenho há quase 10 anos, no mesmo período valorizou 48,3%. Ou seja, eu tenho dois bons investimentos compondo a minha estratégia e tem outros, como eu disse, que eu vou falar a seguir, que a gente vai construir juntos, que enquanto um está passando por um momento ruim, outro está compensando muito mais do que aquele primeiro caiu. Qual é a consequência prática na sua vida? Lembra que eu citei para você que, para mim, eu sou utilitarista em relação a estudos sobre investimentos, porque para mim faz sentido esses estudos, uma vez que tem impacto na sua vida real. Senão você fica no campo da abstração, fazendo milhares de teorias e não chega a lugar nenhum. No campo do mundo real, como esse estudo consegue impactar diretamente na sua vida? Simples e diretamente. Sabe qual foi a consequência da minha? Eu saí da maior crise que a gente teve recente com mais dinheiro do que eu entrei. Simples. Por quê? Porque enquanto uma parte do meu dinheiro caiu 6%, outra parte valorizou 48%. Porque enquanto uma parte dos meus investimentos estava passando por um momento não tão bom assim, eu tinha outra parte compensando e dando um retorno ainda superior. Mateus, será que isso daqui não é uma coincidência? Não aconteceu só agora? Bota aí para mim, Billy. Esse daqui é o resultado da Bolsa Brasileira em 2024. Está tendo uma queda. Caiu ali 4%, cerca de 4%, né? Quase 4% em 2024. Então a Bolsa Brasileira está performando de maneira negativa. Em contrapartida, coloca a próxima. Essa aqui é minha carteira no exterior, também em 2024, já rendeu 45%. E aqui é óbvio que tem o fator de eu ter escolhido boas ações.
Mas mesmo sem escolher boas ações, a linha azul é a média do mercado. Aumenta para mim, por favor, Billy, só para eu conseguir ler ali. Ó, ali embaixo, ó, o S&P 500, que é a média do mercado, está subindo 15%. Então, mesmo você considerando que você não está aplicando a metodologia, não selecionou boas ações, ao invés de ter os 45 que eu tive, você teve 15, que é a média do mercado americano. Só esses 15, sem contar a valorização do dólar, já compensou a queda da Bolsa Brasileira aqui. A maioria das pessoas fala assim, ah, nos dois exemplos, então, é a Bolsa Americana subindo. Significa que eu tenho que botar tudo em dólar? Não. Teve diversos períodos que, enquanto a Bolsa Americana estava caindo e o dólar perdendo valor, a Bolsa Brasileira estava disparando. Existem períodos ao contrário. Quando você pega principalmente ali até 2008, período de 5 e 10 anos antes de 2008, por exemplo, foi um período que os países emergentes, como por exemplo a Bolsa Brasileira, disparou. E aí você tinha a Bolsa Americana performando mal no período. Entende? E aí olha como é mágico isso. Porque se você pega a média de todos os seus investimentos, vai estar indo em uma direção, que é para cima. Porque você tem, lembra da primeira premissa, ativos que individualmente já performam bem. Então, na média, você vai estar sempre crescendo seu patrimônio ao longo do tempo. Só que, além disso, os percalços que você tem no caminho, você consegue amenizar e a maioria deles até mitigar, simplesmente porque você vai ter outro investimento te protegendo. Simples assim. O meu trabalho foi simplesmente pegar esta teoria criada por Herr Markowitz e adaptar isso à nossa realidade. Trazer para nós, que somos residentes de um país emergente, entender dentre as nossas opções disponíveis quais são os investimentos que possuem essas características que ele descreveu. E foi exatamente isso que a gente foi atrás. E ao longo dos últimos 10 anos da minha vida, eu tenho estudado para chegar aos melhores investimentos e com baixa correlação entre si. E essa conclusão, que chegou em 6 investimentos que eu vou explicar e mostrar aqui para vocês hoje, eu chamei de carteira Hydra. Carteira Hydra, porque a Hydra é um ser da mitologia grega, onde ela é conhecida por cada pescoço que é cortado, nasce dois no lugar, nasce duas cabeças no lugar. E é exatamente assim que funciona uma carteira que possui esses bons investimentos com baixa correlação. Enquanto você tem o FI sofrendo 6%, ou seja, uma cabeça sendo cortada, você tem 48% do outro lado. 5 cabeças nascendo ao mesmo tempo. Enquanto você tem Bolsa Brasileira performando mal, você tem o dólar disparando e nascendo várias outras cabeças no mesmo momento. E é exatamente essas cabeças que a gente vai ver aqui a seguir, entendendo quais são os 6 melhores investimentos para você montar essa carteira Hydra. Simples e diretamente. E aqui, além da correlação e de investimentos que performam bem individualmente, eu ainda me preocupei em, dentro desses 6, a gente ter toda a proteção para os fatores que nós temos risco aqui no Brasil. Está protegido da inflação, está protegido da alta do dólar, está protegido de qualquer influência do governo. E é exatamente esses critérios que entram também dentro da nossa carteira Hydra. Montar a nossa carteira Hydra agora na prática. A gente vai fazer em 3 passos, montando cada uma das fatias da pizza aqui. Primeiro passo, eu vou falar qual investimento vai entrar na fatia. Segundo passo, eu vou explicar este investimento. E o terceiro, eu vou falar qual é a função dele dentro da estratégia, dentro da carteira. O primeiro, ele já vai ser simples, rápido e direto. Por quê? Porque a gente já viu ele na aula 1. Qual é o primeiro investimento que vai compor aqui a nossa carteira? Eu vou escrever até aqui de vermelho. Tesouro Selic. Mais especificamente, você vai usar o 2027. Mas 2029 também atende, não muda nada considerável. Como funciona o Tesouro Selic? De maneira simples, você empresta dinheiro ao Tesouro Nacional, que por definição é o órgão mais seguro em relação a investimentos do país, porque todos os outros estão ancorados nele, então não existe nenhum investimento, por exemplo, bancário, que tenha mais segurança do que o Tesouro, isso é improvável, por definição não existe. Ele tem liquidez diária, ou seja, você pode sacar a qualquer momento e, além disso, tem uma rentabilidade ok, que basicamente é 100% do CDI. Então aqui, você quer, nesta primeira parte, agora que eu já expliquei o que é esse investimento, você quer ter uma reserva de emergência. Então, olha só, para essa primeira parte da sua carteira, qual é o foco se eu quero uma reserva de emergência? É ter muita segurança, porque eu não quero ver o meu dinheiro variar exatamente quando eu tenho uma emergência, é poder ter uma rentabilidade ok e sacar esse dinheiro a qualquer hora. E é exatamente isso que o Tesouro Selic faz, sem nenhum concorrente que chegue perto, principalmente da segurança que ele tem. Ponto. Simples assim. Já matamos a primeira parte aqui. Beleza? Mas isso vocês já viram, né? Já estão carecas de saber. Então a gente vai para o segundo investimento. E agora começa a ficar mais divertido. Por quê? Porque este segundo investimento, ele se chama Tesouro IPCA+. Mateus, mais um tesouro? Vou te explicar o porquê.
Primeiro, te explicando, né? Falando do investimento, como ele funciona. Tesouro IPCA+, nada mais é do que também um título público, porém esse não é para o curtíssimo prazo. Quando eu falo curto prazo, entendam até 4 anos. Até 4 anos a gente está falando de curto prazo. A partir de 4 anos, a gente já pode partir para esse segundo tesouro, que é o Tesouro IPCA+. Como ele funciona? Você também empresta para o Tesouro Nacional. A diferença é que a rentabilidade do IPCA+, ela é determinada por toda a inflação do período, mais uma taxa fixa, que hoje está em torno de 6%. Ou seja, você vai ter, durante todo o tempo que mantiver este investimento, uma rentabilidade de toda a inflação do período mais 6%. Ou então 6% de rentabilidade real acima da inflação. E aí, aqui tem algumas características que tornam ele importante. A primeira delas é que é um investimento que, se você leva até o prazo, ele tem, a gente nunca fala zero chance, né? Mas pode ser considerado quase zero chance de você ter uma rentabilidade ruim. Por quê? Porque ele sempre, invariavelmente, vai dar como rentabilidade toda a inflação do período mais uma taxa fixa. Se você teve no período 50% de inflação porque o Brasil descontrolou a economia, tudo bem, você vai ter uma rentabilidade de 50% mais 6%. E aí, nesse momento, você pode estar olhando e falando assim, Matheus, mas está estranho isso. Porque você falou que não tinha ligação com nada, que é independente, só que você recomendou mais um título público, você está falando mais uma vez de título público, é muito estranho, porque eu nunca ouvi ninguém falar disso. Pois bem, sabe por que você não ouviu? E sabe por que o Tesouro IPCA está aqui? Por um motivo simples, por conta de evidência. Existe um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feito por Marcelo Perlin, que inclusive está no livro dele, quem investiu em renda fixa, alguma coisa desse tipo. Quem gosta do assunto, inclusive, recomendo comprar. Eu sempre dou as referências aqui, falo de todo mundo, não tem nenhum problema com isso. O Marcelo, que é um PhD em finanças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um estudo comparando diversos investimentos de renda fixa. E esse daqui foi o gráfico do estudo dele. Põe para mim, por favor, Billy. Isso daqui é Tesouro IPCA+. Exatamente no mesmo período de tempo, você não teria multiplicado por 2, por 3, nem por 4, mas sim por 6 vezes o seu patrimônio. Com mais segurança e com uma proteção da inflação que nenhum desses outros oferece. Simples. Mais segurança, mais resultado. Ponto. Tesouro IPCA+, qual é a função dele dentro da carteira de investimentos? Proteção da inflação. Qual eu acredito que seja melhor para a maioria das pessoas? Tesouro IPCA 2029. Beleza? Quando chega ali próximo do vencimento, como eu disse, ele já não tem variação, já vai render inflação mais taxa fixa. Então, como eu disse, se você leva por 4 anos, já vai ser lá em 2028, próximo da data limite, você já vai receber esse dinheiro exatamente taxa fixa mais inflação. Qual é o nosso investimento número 3? Ações. Simples. E aqui começa a ficar divertido. Aqui a gente tem, de fato, a rentabilidade. Já que você sabe o investimento, então vamos para a segunda etapa, que é como funciona. Pode colocar para mim, Billy? Como funcionam as ações? Nada mais é do que você se tornar sócio das maiores empresas da Bolsa. Aqui eu coloquei alguns exemplos, não, é espelhado aqui, eu sempre aponto para o lado errado, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de empresa, não significa que são ações boas ou ruins, eu coloquei só algumas empresas conhecidas para você entender como funciona. Então é você se tornar sócio do Itaú, é você se tornar sócio da Ambev, é você se tornar sócio de uma companhia de energia como a Engie, se tornar sócio de uma rede de farmácias como é a Raia Drogasil e assim por diante. Quais são as características da ação? Você tem uma ótima rentabilidade histórica, você tem os maiores crescimentos, as maiores valorizações e você tem também uma geração de renda passiva. Basicamente, tem 2 jeitos de você ganhar dinheiro com investimentos: valorização e renda passiva. A ação, ela é a melhor, né? Empresas são as melhores para valorização. Para crescer esse patrimônio investido ao longo do tempo, para você comprar uma ação por 50 e depois ela valer 100. Então, qual é a lógica das ações? Por que eu estou te falando isso? Porque a lógica é você comprar mantendo ao longo do tempo, enquanto ela vai crescendo e se aprimorando e cada vez aumentando esse dividendo ao longo do tempo. Ela é para o longo prazo. A ação é para o longo prazo, não tem conversa. Qual é, então, o objetivo das ações aqui da carteira de investimentos? Basicamente, é crescimento de patrimônio. FII, ou Fundo de Investimento Imobiliário. O que é esse tal de FII e como ele funciona? Pode colocar, Billy? FII nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário, onde você passa a ter direito de receber aluguel dos maiores imóveis do país. Simples assim. Quais são as principais características? Renda passiva mensal. Se você investe em FII hoje, no mês que vem você já vai estar recebendo renda passiva na sua conta. Não é exagero, tá? Investiu hoje, mês que vem você já está recebendo. Além disso, você tem uma isenção do imposto de renda. Inclusive, saiu uma notícia reafirmando que não vai entrar nem na reforma tributária. É maravilhoso esse folclore que as pessoas falam, nossa, mas
E se taxarem, não vão taxar nunca, eu já vou explicar para vocês o porquê. E aqui embaixo você tem a segurança dos imóveis. Você não está investindo em algo abstrato, você não está investindo em um papel, você não está investindo em um númerozinho na corretora. Não, você está adquirindo parte dos maiores imóveis do país. Você está adquirindo parte de galpão logístico, de laje corporativa, de shopping, de imóvel residencial, enfim, de imóveis que existem, estão lá presentes. E você, uma vez que o inquilino paga o aluguel, esse aluguel é direcionado para você. Qual é a principal característica do FII? E aqui vem para mim porque essa explicação vale a pena, que é: o FII é o melhor investimento de todos para renda passiva. Ponto. Por quê? Por uma lei. Os FIIs, eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do seu resultado financeiro. O que significa? O dinheiro que recebe do aluguel desses imóveis, que o FII, como se fosse uma empresa ali, recebe, ele é obrigado a distribuir para você. Então cai na sua conta. Agora olha isso daqui. Não tem um mês que eu tenho algo desabando, que eu tenho valor lá embaixo. Então a diferença do FII é essa daqui. Esse gráfico é para mostrar a principal característica dos FIIs, que é a constância. Você vai só crescendo, como se fosse uma escadinha, crescendo esses dividendos ao longo do tempo. Você não tem uma queda brusca de dividendo caindo na sua conta. Não, eu peguei aqui só 2024, né? 2024 não tem nenhum mês que foi menos de 10 mil, essa linha aqui de 10 mil. Não teve nenhum mês. Ah, tem uns meses que é mais próximo de 15, aí depois foi, aqui chegou em 16, aí depois 16, 8, vai variando. Mas você tem uma constância de todo mês. Cada corzinha dessa é um FII. Então tá vendo, ó, um fio laranjinha, que é o primeiro lá embaixo, pagou próximo ali da mesma coisa absolutamente todos os meses. E é claro, eu vou reinvestindo esses proventos e aumentando cada vez mais minha renda passiva. Essa é a principal característica dos FIIs. Simples e diretamente. Qual é a principal vantagem de investir em FII ao invés de investir diretamente em imóveis? Já que em FII eu estou investindo indiretamente em imóveis. A vantagem é essa. Bota a sequência para mim, por favor. Essa aí mesmo, Bi. Os FIIs, eles são 100% isentos de imposto de renda. E vão se manter isentos nessa próxima reforma tributária, que vai continuar por muitos bons anos 100% isento de imposto de renda. A função desse nosso quarto investimento, que são os FIIs, é gerar renda passiva em real. E não existe nada melhor no país para fazer isso. Porém, a gente não para aqui. Porque lembra que eu falei anteriormente que é ótimo investir no Brasil. Você tem investimentos com uma alta rentabilidade, que apresentam aqui uma segurança grande quando você sabe o que você está fazendo. Você consegue gerar uma alta renda passiva, mas você não precisa só de bons investimentos individualmente. Você precisa de uma correlação inversa. E o que tem uma correlação inversa com investimentos no Brasil? Investimentos no exterior, como a gente viu anteriormente. Então, qual é o nosso próximo investimento, que é o de número 5? São as estoques. Estoques nada mais é do que as ações americanas. Simples assim. Estoque é o semelhante a ações, porém, dos Estados Unidos. Quais são as principais características da estoque? Pode colocar, Billy, por favor? De novo, apontando para lá. Valorização em dólar, maiores empresas do mundo, diversificação global e uma altíssima rentabilidade histórica. As ações dos Estados Unidos, elas possuem, entre qualquer classe de ativos, a maior rentabilidade histórica. Ela dá um banho em qualquer outra classe de ativos, seja renda variável, seja renda fixa, seja commodity, seja ouro, seja... não importa, ela dá um banho. E por que acontece isso? Por algumas características. Basicamente, a principal delas é porque essas empresas geram muito lucro. Porque são empresas globais. Quando você investe na bolsa americana, você não está investindo nos Estados Unidos somente. Você está diversificando o seu patrimônio no mundo inteiro. Porque a Apple, ela não vende iPhone só nos Estados Unidos. Ela não vende iPhone só no Brasil. Ela vende iPhone na China. Ela vende iPhone na África, na Ásia, na Oceania. Ela vende em absolutamente todo canto. E aí faz com que gere muito lucro, gerando muito lucro, você tem uma alta valorização. Simples e diretamente. E eu mostrei a imagem para vocês lá anteriormente, né? Daquela valorização de 45% esse ano, além da proteção em dólar. Tem qualquer evento no Brasil que o dólar disparou, opa, eu tô tranquilo, parte do meu patrimônio está protegido contra isso. Eu posso ficar sossegado. Entendem como que, além de rentabilidade, quando a gente monta uma carteira, você está blindando o seu patrimônio? Você está blindando. Por quê? Se você tem 100% do seu dinheiro hoje, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Se você tem 100% do seu dinheiro hoje em um CDB, você não está investindo de maneira segura. Porque você tem 100% do seu patrimônio atrelado a uma única moeda, a uma única economia, a um único governo. Qual é a função de uma estoque, das estoques dentro do seu patrimônio, dentro da sua carteira? A função é simples, é a mesma das ações, crescimento de patrimônio. Crescimento
de patrimônio. Qual é a diferença? É que é um crescimento de patrimônio em dólar. Simples assim. Lembra que eu te falei do dividendo e que eu falei que ia citar a Apple para você? A Apple passou 10 anos sem pagar dividendo. 10 anos. E aqui, de novo, eu não vou contar historinha da Disney que você vai comprar uma ação e vai ficar rico em um mês. Eu não vou te contar isso daqui. Agora, o cara que levou a ação da Apple, por exemplo, ao longo de 10 anos, sabe quanto ele recebeu de renda passiva? Zero. Agora, pergunte se alguém que investiu na Apple está triste. Por quê? Porque a ação multiplicou por mais de 10 vezes. Você viu seu patrimônio multiplicando por mais de 10 vezes. 10 anos foi muito mais do que isso. Não sei o número exato, mas enfim. A multiplicação de Apple, quando você olha período até de 5 anos, 5, 10, 15 anos, é gigantesca. Você multiplicou o patrimônio por várias vezes. Agora, o que é mais interessante? Agora, em 2024, a Apple está pagando dividendo. O dividend on cost, ou seja, quanto essa galera que investiu lá atrás está recebendo em relação a quanto ela pagou pela ação, é astronômico. É astronômico. Está recebendo um valor altíssimo em relação ao que ela pagou. Por quê? Porque a ação valorizou muito, cresceu o lucro absurdamente e agora começou a pagar dividendo. Isso que é o poder da estoque, isso que é o poder da ação. Beleza? Só que aí você pode falar a mesma coisa, falar assim, Matheus, mas eu não quero esses 10 anos, eu não quero 15 anos, eu quero montar um plano para me aposentar um pouco antes, eu quero ver renda passiva já caindo em uma frequência muito maior. Com imóveis também. Mas eu quero em dólar. Existe algo que seja tão bom quanto os FIIs lá nos Estados Unidos? Existe, e é o nosso sexto investimento, que se chama REIT. REIT são os Real Estate Investment Trusts, que nada mais são do que investimentos imóveis na Bolsa Americana, funcionando de maneira extremamente similar ao FII, porém em uma configuração um pouco diferente, uma vez que o REIT nem fundo é uma empresa mesmo que investe ali em imóveis. E ele inclusive é considerado uma estoque, é como se fosse uma subdivisão da estoque, o REIT. Bota para mim, por favor, Billy, por quê? Não é possível que eu vou errar o lado todas as vezes. O REIT, ele gera uma renda passiva em dólar, Real Estate Investment Trust, basicamente é um investimento imóvel, que gera renda passiva em dólar, tem uma escala global, tem uma alta perenidade e setores inovadores. O que significa perenidade? Perenidade é a capacidade de se perpetuar ao longo do tempo. Quando você investe em REIT, você está investindo em imóveis que são extremamente sólidos, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então é extremamente pouco provável que o REIT deixe de existir, que ele desabe, que ele venha à falência. É muito difícil, porque são imóveis físicos que estão lá com inquilino, pagando aluguel todo mês e distribuídos ao longo do mundo inteiro. Entende? E além disso, essa última característica de setores inovadores por que eu cito isso daqui? Porque nos FIIs você tem setores mais engessados. Você tem FII de laje corporativo, você tem FII de shopping, você tem FII de galpão logístico. Esses são os mais comuns. Nos REITs, não. Nos REITs você tem, por exemplo, o REIT de data center, que é um prédio utilizado só para hospedar data center, que são os computadores utilizados e alugados pelas empresas como Microsoft, Nvidia, Google, Facebook, assim por diante. Você tem REITs que alugam torres de comunicação. Então as empresas pagam aluguel para esse REIT para botar a sua antena lá na torre de comunicação dele, que inclusive é um dos maiores REITs do mundo, se chama American Tower. Qual é a característica? Renda passiva em dólar. Simples e diretamente. Com uma extrema perenidade. Então qual é a função desse nosso terceiro investimento? Renda passiva em dólar. Matheus, mas cai renda passiva mesmo? Isso daí funciona, né? Como que é essa dinâmica? Cai na minha conta? Eu posso usar? Como funciona? Aqui, esses dois ativos que estão aqui são ETFs. Eu não vou citar ETF aqui, porque basicamente um ETF é um conjunto de estoques ou um conjunto de REITs. Beleza? Então, nesse mês, quem me pagou foi aqui o VOO e o VNQ. VOO é um conjunto de estoque, VNQ é um conjunto de REIT. Então, eles não deixam de ser estoques e REITs. Nem estou vendo o valor aqui, mas mensalmente, normalmente pagam um valor considerável. Quando não é mensal, eles espaçam um pouco, pagam a cada 3 meses. Mas enfim, assim que eu recebo essa notificação e esse valor em dólar tá lá, eu posso sacar esse dinheiro e utilizar da maneira como eu bem entender. Imediatamente. Caiu esse valor aqui caiu uma corretora de investimentos no exterior, que é a Avenue. A gente tem uma aula que fala especificamente de qual a melhor corretora para o exterior. Não tem nenhuma ligação com a Avenue, tem várias que funcionam bem. Tem a Avenue, a própria XP Internacional, tem Nomad, pelo Banco Inter, enfim. É extremamente fácil investir no exterior. Qual é a consequência de você fazer isso daqui? Primeiro, você tem duas consequências básicas, né? Porque você tem um alto retorno e você tem uma alta segurança. Uma vez
que você tem diversos investimentos que por si só são excelentes, os melhores para cada um dos seus objetivos, e além disso eles têm uma baixa correlação entre eles. Então esse efeito da carteira, que até aqui é Harry Markowitz, você tem, mas você tem um benefício a mais, que aí entra o dedo do Matheus Nogueira, que é falar o nome próprio em terceira pessoa é pretencioso demais, né? Mas aqui entra onde eu tenho alguma influência, que é, além de você ter um alto retorno com uma alta segurança, você tem mais alguns fatores, que é o seguinte: em primeiro lugar, você tem uma paz, porque a sua reserva de emergência está montada e qualquer coisa que aconteça, você simplesmente pode utilizar esse dinheiro sem ficar preocupado, podendo dormir tranquilo e focar nas coisas que realmente importam. Você tem uma proteção da inflação, que faz com que, se amanhã a inflação dispare para 50%, para 40%, você vai ficar calmo, porque você sabe que parte do seu patrimônio vai render exatamente esse 50% mais uma taxa fixa, te protegendo assim, dando segurança para sua família. Além disso, você vai ter um crescimento do seu patrimônio, recebendo uma renda passiva exponencial ao longo do tempo. Você vai ter uma renda passiva caindo na sua conta invariavelmente todos os meses, pingando na sua conta para você poder utilizar absolutamente como quiser. Vai ter parte do seu patrimônio diversificado na moeda mais forte do mundo, que é a mais resiliente em qualquer crise, e além disso, vai ter todos os meses caindo na sua conta um montante em dólar, onde você não precisa ficar preocupado. O dólar disparou. Beleza, grande parte do meu patrimônio disparou junto também, eu estou protegido disso. Eu assumo a responsabilidade pelas consequências da minha vida, sem atrelar isso a um governante, ao meu empregador. Não, o responsável pela minha vida sou eu. É eu que protejo meu patrimônio. É eu que protejo minha família e dou conforto para ela. Então, sou eu que vou ter a minha reserva, eu que vou estar protegido da inflação, eu que vou ter renda passiva caindo todo mês, que vou estar protegido em relação à economia e a governo, absolutamente qualquer coisa, sem atribuir essa responsabilidade para ninguém. Fala para mim, se você gostou da nossa carteira Hydra. Quanto eu preciso para montar uma carteira como essa? Para você começar a investir, você começa com R$100. Qualquer valor mínimo você começa. Você investe aqui no Tesouro Selic por R$150. Tesouro IPCA é R$35. As stocks e REITs, você pode comprar 0,1 estoque. Então você começa com muito pouco também. Mas vamos fazer um montante aqui que você investiria em tudo. No mínimo, Tesouro Selic. Hoje está custando 150, tá? R$150. IPCA mais custa 35. Vamos arredondar para 50, que eu não quero fazer a conta quebrada, não. A ação custa R$50 a R$100. Vamos botar o número inteiro também jogando para cima? R$100. Um FII hoje gira em torno de 100 a 150. Vamos jogar para cima também e jogar aqui para 200. Se a gente olha para estoque você pode comprar, como eu disse, 0,1. Então ali com $50 já daria, que dá R$250, um pouco mais que isso. Vou jogar lá para cima, tá? Vou jogar 350 aqui, para valer a pena, pra você não ficar mandando dólar toda hora, você manda de uma vez só um valor mais alto, já faz seu aporte. Então 350 em estoque e REIT é a mesma coisa, com 350 você já consegue também. Somando isso daqui, quanto você tem? 150, 200, 300, 400, 500, mais 700, você tem 1.200 aqui para começar. 1.200 você consegue ter essa carteira toda montada. E aí vem a segunda pergunta, que é: Matheus, mas beleza, e se eu não quero 1.200? Se ao invés de 1.200, eu quero 1.200.000. Aí como eu vou fazer? Você vai investir exatamente nos mesmos investimentos. Exatamente na mesma estrutura. Mas qual é a porcentagem que eu coloco em cada uma dessas fatias? Isso não tem como eu responder porque é individual. Isso é completamente individual. Por quê? Porque depende basicamente de dois fatores, que é a distância da sua fase de usufruto e quanto você espera ter de volatilidade da carteira. E aí isso é individual. Vou dar um exemplo, vem para o quadro. Prático, não tem nem onde eu rabiscar mais aqui. Mas, por exemplo, Matheus, eu quero montar uma carteira para eu me aposentar ano que vem. Eu já tenho todo esse dinheiro e quero receber renda passiva. Opa, você vai ter um percentual muito mais alto aqui em FII, vai ter ação e estoque só para dar uma protegida e vai ter muito mais de estoque e de REIT e FII. Matheus, eu quero montar uma carteira para o meu filho, para ele chegar com 18 anos e tá aqui, ó, tranquilaço, podendo escolher o que ele vai fazer da vida, fazer uma boa faculdade, etc. Opa, essa carteira vai ter um percentual maior de estoques e ações que são mais voltados para a valorização no longo prazo. Matheus, eu não quero ver minha carteira valorizar nem 1%, mesmo que tenha só por um período de tempo, mesmo que eu tenha clareza e mesmo que eu sei que outra coisa vai compensar. Opa, você vai ter mais IPCA e Tesouro Selic, mais renda fixa para variamento e assim por diante.